Início a nossa aula de recomposição da língua portuguesa e, como vocês sabem, nós estamos seguindo trilhas do conhecimento para que ao final de cada bimestre vocês consigam compreender, um compilado de assuntos e aí fique mais fácil da gente entender a própria língua portuguesa, tá bem? Então hoje nós vamos estudar como reconhecer formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, porque a gente sabe, um tema ele pode ser tratado por várias pessoas de diferentes formas, ou seja, usando vários tipos de textos. Ao final dessa aula, vocês deverão saber identificar as principais ideias e informações relevantes em textos sobre o mesmo tema, ou seja, textos que estão tratando sobre o mesmo assunto, reconhecer as diferentes formas de apresentar ideias e informações, considerando as particularidades dos gêneros textuais e os contextos de uso, porque a gente tem sempre que lembrar que o contexto é muito importante para que a gente consiga compreender a informação que está sendo passada naquele texto. Compreender também as diferenças no tratamento da informação entre textos sobre o mesmo tema e aplicar estratégias de comparação, destacando semelhanças e diferenças entre textos de diferentes gêneros textuais. É isso que nós vamos fazer hoje. Ao final dessa aula, vocês deverão compreender essas coisas que eu citei acima, certo? Nós vamos ver aqui, vamos ler juntos um pequeno texto que ele diz o seguinte: Charles e Nicholas se conheceram no ensino médio e desde o primeiro dia de aula notaram que compartilhavam muitos interesses. Ambos são curiosos e adoram explorar temas de diferentes ângulos. Com o tempo, tornaram-se amigos inseparáveis. Juntos, contam com a companhia de Ana, que sempre os acompanha em suas aventuras acadêmicas. Certa tarde, durante uma aula de língua portuguesa, a professora lançou um desafio: comparar textos que abordam o mesmo tema, mas com perspectivas distintas. Charles, Nicholas e Ana receberam 4 textos sobre alimentos transgênicos e geneticamente modificados, que são uma notícia, uma charge, uma tirinha e um artigo de opinião. A professora pediu que eles analisassem como a informação sobre alimentos transgênicos era apresentada em cada texto. Charles se concentrou na notícia, destacando os fatos e dados objetivos que ela trazia. Nicholas, por sua vez, mergulhou na charge e na tirinha e notou como o humor e a crítica visual são usados para tratar o assunto de forma provocativa. Ana, com seu interesse pelas ideias e argumentos, se encantou pelo artigo de opinião, que oferecia reflexões sobre os benefícios e os riscos associados aos transgênicos. Diante desse desafio, como Charles, Nicholas e Ana poderiam identificar e explicar as diferentes abordagens sobre alimentos transgênicos em cada gênero textual, considerando suas principais características. Então vejam, essa atividade, se nós estivéssemos presencialmente em sala de aula, nós íamos fazer, assim como Charles, Nicholas e Ana desenvolveram. Cada um deles pegou um texto, um gênero textual, que tratava sobre o mesmo assunto, que era alimentos transgênicos, só que cada texto, devido à sua particularidade do seu gênero textual, devido às suas características próprias, tratou o mesmo assunto de forma diferente. E foi isso que cada um desses meninos, eles identificaram no texto que analisaram, certo? E como eles fizeram isso? Então, a gente tem essas estratégias, de leitura, para a gente conseguir identificar, essas principais características. E primeiro a gente inicia da seguinte forma: como o assunto aqui do texto dos meninos foi alimentos transgênicos, então vamos pensar. Você já ouviu falar sobre alimentos transgênicos? O que imagina que seja? O nosso ponto de partida vai ser sempre esse: o nosso conhecimento de mundo, aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já sabe sobre o tema que está sendo tratado. 2. Quando lemos sobre o mesmo tema em diferentes textos, as informações são sempre apresentadas da mesma maneira. Por quê? Então, é preciso que a gente reflita sobre isso. É preciso que a gente entenda se quando a gente lê sobre o mesmo assunto em textos diferentes, se as informações elas são apresentadas da mesma maneira.
Você consegue lembrar de algum exemplo de notícia, de charge, de tirinha ou de artigo de opinião que já tenha lido? Com certeza vocês já leram algum gênero textual desse. Por menos que a gente leia, mas na nossa vida a gente já leu algum gênero textual. Como cada um desses gêneros apresenta a informação? 5. O humor pode ser usado para tratar de temas sérios? Como isso acontece nas charges e nas tirinhas? 6. Como podemos perceber se um texto ele está sendo imparcial? O que é imparcial? Ele veio ali e apresentou somente os fatos, os dados, mas ele não traz argumento, ele não traz a opinião do autor. Por isso que ele é imparcial. O autor não deposita a sua opinião, os seus argumentos naquele texto. Se você tivesse que explicar para alguém o que são alimentos transgênicos, qual tipo de texto escolheria para se apoiar e por quê? Então veja só, é um caminho que a gente segue, né? São estratégias de leitura que seguindo uma a uma, a gente vai conseguir compreender, vai conseguir refletir sobre aquele assunto e ao finalzinho dessas perguntas que seguem como um caminho, a gente vai ter compreensão sobre aquele texto, sobre aquele determinado assunto. O mesmo tema, ele pode ser tratado em diferentes textos, né? Em diferentes textos, como eu já disse anteriormente. E aí nós vamos encontrar a variação conforme o gênero textual. Cada tipo de texto apresenta um enfoque específico sobre o tema. Então, Ana, que pegou o texto, o gênero artigo de opinião, o tema alimentos transgênicos foi apresentado, mas foi apresentado de forma diferente de Nicolas, que pegou uma tirinha, que já fez uso do humor. Então, são essas características que a gente precisa atentar no momento de fazer uma leitura do texto. Influência do propósito de comunicação. Qual era o objetivo? Qual é o objetivo do autor no momento de abordar aquele texto? Certamente, no texto artigo de opinião, ele mostrou os fatos, os argumentos para tentar persuadir o leitor, convencer da sua tese, né? Diferentemente do humor, que buscou causar o quê? Causar riso. Então, qual é a perspectiva do autor? O ponto de vista ele influencia a interpretação e a argumentação do texto. Exemplo, a notícia, ela é objetiva, ela é informativa. Já o artigo de opinião ele é subjetivo, é argumentativo. Qual a diferença? Tem a opinião do autor, de quem escreveu o texto, diferentemente da notícia, que ela busca informar e não traz argumentos, não apresenta a opinião do autor. A charge e a ilustração vai ter presente ali o humor, a crítica visual, né? Então, assim, nós temos múltiplas interpretações. Um mesmo conteúdo, um mesmo assunto, ele pode ser explorado de diferentes formas, ampliando o entendimento do leitor. Por exemplo, em um artigo de opinião, a finalidade é expressar o ponto de vista do autor sobre determinado tema. Já na charge, a finalidade é de criticar ou satirizar acontecimentos ou figuras públicas de forma humorística. E o que é importante que vocês entendam é que quando a gente lê um ou dois mais textos sobre o mesmo assunto, a gente percebe que nem sempre os autores eles apresentam a informação da mesma maneira, né? Dificilmente eles apresentarão o assunto da mesma maneira. Cada texto ele traz uma visão diferente, usa um tipo de linguagem específica, né? Destaca aspectos distintos do mesmo tema. Por isso que é importante aprender a reconhecer como a informação ela é tratada no texto que a gente está lendo, né? É muito importante para que a gente possa compreender a mensagem que o texto ele quer passar. Então, eu vou deixar lá no grupo uma atividade para que vocês possam responder seguindo esse caminho, essa trilha de conhecimento, aquelas perguntinhas que eu citei inicialmente. Vocês vão ler os textos apresentados na atividade e aí vocês vão refletindo de acordo com aquelas perguntas para que vocês possam ter uma compreensão melhor da mensagem que está sendo abordada naquele gênero textual, certo? Para que vocês consigam, qual o objetivo dessa nossa aula? É que vocês consigam desenvolver a interpretação,
para que vocês consigam identificar as opiniões e os argumentos dentro de um texto, para que vocês consigam entender os diferentes pontos de vista, né, formar pensamento crítico e também, como a gente já vem focando em todas as nossas aulas, melhorar a leitura. A gente só melhora a leitura se a gente lê. Por isso a importância desses textos, né? Antes de fazer a atividade, leiam os textos, porque isso estará ajudando vocês a melhorar a leitura, o que é muito importante. Então, ao final da atividade, vocês respondam e enviem no privado. E qualquer dúvida, podem chamar lá.